Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Lucas aqui do canal Prepare Hard. Muitos de vocês já me conhecem, afinal chegamos a uma incrível marca, 200 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês que se inscreveram aqui no canal. Esse é o Resumão de Notícias, para quem não conhece, um quadro quinzenal onde eu pego as principais notícias do mercado de hardware, PC Game e trago em um único vídeo, em um formato mais compacto para atualizar você que não tem muito tempo para acompanhar diariamente tudo que é anunciado. Hoje eu vou falar sobre o que nós já temos de rumores da RTX 3080 e 3090, as próximas placas da NVIDIA, codinome Ampere, 7 nanômetros, que devem chegar em setembro desse ano. Eu vou falar também sobre o suposto fim das placas de 4 GB, saíram algumas notícias sobre isso, as pessoas ficaram até um pouco preocupadas, outras pessoas ficaram felizes. Vamos falar sobre limitações de energia dos CPUs Intel de 10ª geração, pouco está sendo dito acerca disso nos reviews. Vamos falar também sobre os Ryzen XT, que agora são oficiais, foram lançados, já tem data de lançamento, preços, enfim. Vamos falar sobre a Computex, PlayStation 5, entre outras coisas. Se você ficou interessado, vem comigo até o final. E começando aqui com a Intel, que finalmente discorreu acerca das limitações de energia dos seus CPUs de 10ª geração, codinome Comet Lake S. A gente sabe que a microarquitetura ainda segue o design do Skylake lá de 2015, então para que a Intel colocasse mais núcleos, mais threads, foi necessário um belo trabalho ali. Os caras alongaram o die, literalmente, falei disso no último resumão, e com isso foi trazendo alguns problemas de temperatura, de aquecimento. O TDP está cada vez maior dos CPUs. Por exemplo, o CPU tem um clock base de 3.5, boost a, sei lá, 4.7, 4.8. Quando o CPU roda no clock base, nessa frequência mais baixa, aí que ele está estimado para atingir esse TDP padrão. Mas normalmente o CPU trabalha no clock boost dele, bem acima do clock base. Logo o TDP é extrapolado. De forma com que um 10900K, que tem um TDP de 125 watts, roda em 200, 220, 250 watts, com um TDP bem alto. Ele faz isso para poder manter os clocks maiores em testes pesados. Quando você roda jogos, normalmente o CPU está sendo muito pouco utilizado, então ele consegue continuar no clock alto, mantendo um TDP razoável, dependendo ali da situação, né? Mas em teste pesado, eu fiz um teste com 10900K aqui, após 56 segundos, exatamente esse tempo, a própria Intel informa isso, o TDP volta para o padrão de 125 watts, reduzindo o clock drasticamente, de 4.9 para 4.3, isso varia de teste para teste. Enfim, isso também acontece com CPUs como 10700K, 10600K. Tá? Na placa-mãe existe uma opção chamada Multicore Enhancement, que varia esse nome de placa para placa. Basicamente o que ela faz é remover esses limites, permitindo com que o CPU trabalhe sempre nesse clock máximo, independente do TDP. O TDP vai ficar bem maior do que o padrão, mas o CPU vai continuar num clock bem alto. Essas limitações podem ocorrer também em CPUs sem o K, como um 10700, um 10900, mas é esperado que seja com uma menor intensidade. Só testes práticos podem mostrar como é que o CPU funciona, até porque de CPU para CPU, de unidade para unidade, existe uma variação de temperatura e de consumo, de poder de processamento ali no CPU. Então ele pode ficar por mais tempo do que um CPU que você viu no review. Isso é uma coisa normal, chamada de loteria do silício. Um overclocker famoso, o Der Bauer, ali da Alemanha, fez um teste com 39 10900K, 30 unidades. E olha que interessante, ele percebeu que a média de temperatura a 5.1 GHz, 1.25 volts, foi de 82 graus. Ok, mas existiram chips que foram para 87, 92 graus, enquanto outros foram para 79 graus. Olha a diferença, o mais frio, 79, o mais quente, 92 graus, é uma boa diferença. Então você pode pegar um chip melhor, que vai rodar no clock maior por mais tempo, outro chip um pouco pior, que vai rodar no clock menor por mais tempo. Enfim, isso existe, isso é real, acontece não só com a Intel, com a AMD também. Em breve vou trazer para vocês o meu review atrasado do 10900K, do 10600K e do i5 10400F, e eu vou comentar mais sobre essas limitações aqui com vocês, ok? E falando em dissipação e cooler, na contramão dessa notícia, a gente está falando aqui de aquecimento e tal.
Foi divulgado um teste de uma das novas APUs Zen 2 da AMD, aquelas Renoir, que eu tenho comentado em outros resumões com vocês. Trata-se do Ryzen 3 4300U de 4 núcleos e o teste foi feito no Cinebench R15, no 3D Mark Time Spytel, Crysis, que até que tudo bem, seria só mais um teste vazado de um CPU que ainda não foi oficialmente lançado no mercado, mas o interessante é que o cara que testou isso não usou um cooler. Pois é. Aí você poderia pensar assim, pô, Lucas, tudo bem, ele usou pelo menos algum dissipador, um cooler passivo, né? Não, ele não usou nada. O CPU ficou literalmente sem nada, apenas trocando o calor com o ar do sistema do cara ali, do ar ambiente. A gente vê o CCX ativando pela câmera térmica, isso é muito interessante. Eu vou deixar um trechinho do vídeo aparecendo aí para vocês. Então isso mostra que são chips muito eficientes e bem-vindos aí para situações onde eles vão ser colocados em dispositivos portáteis, mas já aviso vocês, por favor, não façam esse tipo de teste em casa, porque pode sobreaquecer o seu processador, desligar a sua máquina e causar problemas. Agora falando sobre o fim das placas de 4 GB, como foi ecoado aí por alguns sites, algumas pessoas ficaram até meio preocupadas com isso. Olha lá, uma postagem no blog da AMD, não é no site, no domínio principal, e sim num blog, apareceu testes comparando uma 5500 XT de 4 GB versus uma 5500 XT de 8 GB. Até aí tudo ok, a gente sabe que existe uma diferença de performance quando você está rodando jogos muito pesados que exigem muita VRAM. As duas placas são iguais, só muda a VRAM. Mas se você pega um jogo que usa sombra de alta resolução, textura muito pesada, a placa com menos memória começa a se degradar um pouco no desempenho. Eles mostraram ali diferenças de 12% a 24% em algumas situações mais críticas, né? Mas o que aconteceu? Quando esse artigo foi publicado, alguns sites começaram a dizer que a AMD decretou o fim das placas de 4 GB, quando na verdade, no próprio artigo está escrito que a AMD não endossa o conteúdo, e isso acabou sendo replicado como o suposto fim das placas de 4 GB, o que nem faz sentido, porque a 5500 XT acabou de ser lançada, tudo bem, faz 6 meses, mas é a placa atual do line-up da AMD, lançada em dezembro do ano passado. Então, as placas de 4 GB, elas têm o seu diferencial. Quando você reduz a memória da placa, você corta os custos também, tanto de PCB, componentes, enfim. Isso deixa a placa mais acessível para pessoas que não têm tantas condições para gastar numa placa de 6 GB, numa placa de 8 GB, que sim, são melhores, obviamente, para você pensar em longo prazo, mais VRAM é uma coisa boa, mas para quem vai jogar jogos leves e não pode investir tanto, atende à demanda das pessoas. Meu microfone acabou de cair aqui. Inclusive a 5500 XT compete contra a 1650 Super, também de 4 GB. São boas placas que eu já trouxe para vocês os reviews aqui, tudo bem? Então, por enquanto, não é o fim das placas de 4 GB. Por enquanto, um dia, obviamente, com a evolução, essas placas vão acabar dando espaço a placas com 6 e 8 GB. Assim como no passado nós tínhamos placas de 1 GB, que eram muito populares, depois as de 2, depois as de 3, as pessoas olhavam aquela Titane 6 GB, nossa, mas para que tanta VRAM? Ninguém vai usar tanta VRAM. Hoje 6 GB já aparecem placas intermediárias. Olha aí que interessante, né? 8 GB já aparecem placas intermediárias. A tendência para o futuro é aumentar, mas as placas de 4 GB hoje ainda rodam bem sabendo configurar os gráficos, que é isso que eu mostro para vocês nos meus testes. Obviamente também mostro as limitações. Agora, o que realmente chegou ao fim, não foram as placas de 4 GB, foram os rumores dos Ryzen XT. Tudo aquilo que eu já tinha dito aqui no canal, replicado por vários sites do mundo todo, foi confirmado. Os Ryzen realmente existem, agora nós temos preços, datas de lançamento, tudo certinho. Para a tristeza do marketing, que não gosta nem um pouco que as mídias, que os sites divulguem essas coisas antes do seu efetivo lançamento, para não estragar o tal do hype, embora um rumor acaba sendo interessante porque, caso se confirme, você consegue se planejar com um tempo. Esses rumores dos Ryzen já estão sendo divulgados há 2 meses. As pessoas conseguem parar e pensar, pô, será que vale a pena comprar um agora, comprar daqui a um tempo? Isso ajuda. Obviamente existem rumores falsos, né? Mas enfim, pessoal, essencialmente nós temos aqui os 3 CPUs XT, Ryzen 5 3600 XT, Ryzen 7 3800 XT, Ryzen 9 3900 XT.
São os mesmos CPUs que nós já temos aí, o 3600X, 3800X e 3900X. Qual que é a diferença? Clocks mais agressivos. Esse nome XT foi colocado para diferenciar os CPUs dos que já tem em relação à versão X. Então, eles têm 6 núcleos, 8 núcleos e 12 núcleos respectivamente. Subiu a frequência e também o preço. Eu imaginei em um momento que a AMD poderia dar ali uma cartada final nos Intel de 10ª geração, lançando esses CPUs nos mesmos preços dos CPUs X atuais, eventualmente. De repente, ela conseguiria reduzir o preço dos CPUs atuais para encaixar esses novos CPUs nessa categoria de preço, mas acabou que isso não aconteceu. O preço anunciado foi um pouco acima em relação ao preço dos CPUs X que nós temos no mercado. E, enfim, apenas o 3600 XT oferece o Cooler Box. Os outros CPUs, segundo o que informam no site da AMD, que contam com TDP de 105 watts, não trazem um cooler. A AMD recomenda que você utilize um water cooler de 280 mm ou um air cooler robusto equivalente, tal como ela recomenda para um 3950X. Afinal, não existe almoço grátis. Aumentou os clocks dentro do mesmo processo. É estimado que o TDP seja um pouquinho extrapolado, por mais que o padrão seja 105 watts. Os preços foram posicionados claramente para reforçar a disputa contra os CPUs Intel de 10ª geração, em especial os K. Por exemplo, aqui o 3600 XT custa $12 a menos em relação aos 5, 10 e 600K, ambos de 6 núcleos e 12 threads, é um diferencial. O 3800 XT, aí sim, acabou ficando mais caro em relação ao preço base anunciado MSRP do 10700K, ambos de 8 núcleos e 16 threads. E o 3900 XT apareceu custando alguns dólares a mais em relação ao 10900K, porém oferecendo mais núcleos e mais threads. Com a chegada desses novos Ryzen, como eles chegaram mais caros, eu imagino que os antigos Ryzen continuem em evidência, né? Porque custam menos, oferecem uma performance até parecida ali, são poucos, a diferença em megahertz não é tão grande assim. A disponibilidade global começa no dia 7 de julho, no Brasil você sabe que não existe previsão e sim, vai chegar muito caro como todo lançamento. Lembrando que a AMD ainda tem planos de lançar os Ryzen de 4ª geração entre 2020 e 2021. Aqueles rumores que supostamente a AMD iria adiar não é verdadeiro. O roadmap da AMD mostra que o Ryzen 4ª geração Zen 3 chega nesse ano, eventualmente pode chegar primeiro para servidores? Sim, e depois talvez chegue já ainda nesse ano para o mercado de desktop ou no mais tardar no começo de 2021 para o mercado de desktop. Ok? Portanto, esses devem ser os últimos CPUs Zen 2 a chegar no mercado. E agora vamos falar sobre uma das principais notícias dos últimos 15 dias, RTX 3080. A gente sabe que a NVIDIA fez o anúncio da sua arquitetura Ampere em um evento online, o seu CEO, Jensen, apresentou isso. A GPU vai trabalhar agora com a litografia em 7 nanômetros, tem várias tecnologias, um poder de processamento bem rápido. Estão estimadas, segundo rumores, para chegar em setembro. Agora nós temos vários rumores. Apareceu inicialmente uma foto que revela como deve ser o modelo de referência da 3080, um corpo de alumínio com duas fãs, uma por cima e uma por baixo. É um design tanto quanto inusitado. Você tem uma fã na frente e uma fã atrás na placa, que sopram em direções contrárias, reversas, e com isso supostamente estaria proporcionando um airflow mais robusto. Curioso, né? Em uma modelagem não oficial criada por artistas, nós vemos como seria a ideia desse protótipo, né? Com um visual um pouco melhor em relação ao vazamento inicial. Depois disso, outro vazamento mostrou o dissipador por dentro, onde ele conta com uma grande quantidade de alumínio e 4 heat pipes espessos que ligam as partes desse bloco. E um penúltimo rumor aponta que o custo de fabricação desse cooler estaria na casa dos $150, o que é um valor bem alto e com certeza iria encarecer o preço final das placas, o que é uma coisa que as pessoas não querem a essa altura do campeonato. Segundo o Igor Slab, que é quem divulgou boa parte desses rumores, devido a esse alto custo, a NVIDIA estaria reservando essa solução térmica apenas para placas mais caras, como uma Titan RTX, uma 3080 Ti, uma 3080 no máximo. Placas abaixo poderia trazer soluções, melhor dizendo, parecidas com o que nós vemos hoje nas Founders Edition, um dissipador, com heat pipes e tal, enfim, as duas fãs no esquema tradicional para
trazer um preço mais competitivo. Afinal, a gente sabe que existem rumores das Big Nave, que podem ser concorrentes para essas placas, e quando há concorrente, há uma guerra para que o produto seja o mais rápido possível, com o menor preço possível, e isso é bom para os consumidores. Inclusive, um quarto rumor diz que pode não haver uma Titan. Bom, tudo bem, a placa deve existir sim, mas não com esse nome. Pode ser uma 3090, uma 3090 Super, uma 3090 Ultra, 3090 Ti, enfim. A última vez que eu vi uma placa 90 da Nvidia, referia-se às Dual GPU. Lembra das 690? Era uma GPU muito forte, é um sonho de consumo das pessoas da época. O consumo total dessa placa seria na casa dos 350 watts, o que acaba surpreendendo porque as pessoas imaginam que agora que a Nvidia sai dos 12 nanômetros para os 7 nanômetros, iria aumentar a eficiência energética, mas eu comento isso aqui para vocês há muitos anos já. Eficiência energética não é só quando reduz o consumo, mas quando você aumenta a performance com um patamar de consumo um pouco maior, parecido, mas a proporção de desempenho é maior, isso também é uma eficiência de energia, né? Então, a Nvidia estaria nesse rumor, lembrando para vocês, apostando mais no aumento de desempenho do que na redução do consumo de energia. E também esse não seria o TDP da GPU, e sim o consumo total da placa, incluindo memórias, MOSFETs, a própria GPU, obviamente, as fãs, enfim. Eles inclusive mostram uma lista detalhada sobre o que estaria consumindo. O TDP da GPU em si seria na casa dos 230 watts, que é um valor parecido com o que nós temos de TDP atualmente. E por fim, novamente, o nosso amigo Igors, né, divulgou uma lista das etapas de produção e comercialização das placas RTX 3090 e 3080. Segundo ele, nós estamos hoje na etapa de validação do design pela engenharia. Em agosto começaria a produção em massa, caso seja aprovado. Em setembro, os veículos de divulgação, de reviews, começariam a receber as primeiras amostras para trazer testes para as pessoas, e daí em diante a comercialização final. Então, hoje eu trouxe o resumo dos rumores, são vários rumores, e você sabe que quando começa a aparecer muita coisa, algum fundo de verdade tem ali. Então, a gente espera que daqui a alguns meses essas placas comecem a aparecer em benchmarks, a gente começa a ver mais detalhes, e lembrando para vocês que Lucas, sobre esse cooler de $150, refere-se apenas às placas Founders Edition. As placas dos parceiros, os caras são livres para criar o design que eles querem, normalmente eles vão seguir o mesmo que nós já temos hoje, 2 fãs, 3 fãs, com aqueles mesmos designs. E após ser adiada, o inevitável cancelamento chegou. O Computex 2020, o maior evento de hardware do mundo, está oficialmente cancelado. Agora nós temos apenas o evento que começa no dia 1 de junho de 2021. Isso se não aparecer outra pandemia no ano que vem. Espero que isso não aconteça. E o visual do PlayStation 5 foi finalmente anunciado, né? Além de uma segunda versão do console que será digital, ou seja, com a ausência do leitor Blu-ray 4K. Isso deve ajudar a reduzir os custos. Estima-se ali alguns rumores que até em $100, o que é uma coisa bastante relevante para quem já não utiliza mídia física, prefere comprar os jogos na loja, enfim. Então, ainda não foi anunciado o preço oficial dos consoles. Eles vão segurar isso até o último momento, porque eles querem que o console seja competitivo. Normalmente, o que acaba acontecendo nos consoles é que os caras trabalham com uma margem de lucro muito pequena, ou às vezes uma margem de lucro até zerada, negativa, porque eles ganham dinheiro mesmo só nas assinaturas mensais, que o cara paga ali uma Live Gold, uma Plus, todo mês, todo ano, renovando, ali é a fonte principal do lucro. Obviamente, se eles conseguirem vender, por exemplo, como o PlayStation, 110 milhões de consoles, com $10 de lucro, é uma fortuna que eles ganharam ali. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Mais um resumão de notícias. Eu volto em breve, daqui a 15 dias, embora nos próximos dias nós vamos ter, lógico, mais vídeos. Nós vamos ter review de placa B550, review de placa Z490, review de CPUs Intel, enfim, vários gameplays, unboxings, testes, lives aqui no canal. Caso você queira, confira os patrocinadores que estão aqui na descrição, Terabyte Shop, PC Gamer, Hard no geral. Quando você clica nesse primeiro link que está aqui na descrição, você ajuda o canal com uma pequena comissão, ajuda eu a continuar criando esse tipo de conteúdo para você. Nós temos a Performance Solutions,
Water Cooler Custom, soluções diferenciadas, produtos que dificilmente aparecem nas lojas, às vezes tem só lá na Performance Solutions. E nós temos o Edu Ferrari, que vende memória e SSD de altíssimo desempenho no Mercado Livre. Pessoal, um grande abraço e até mais. Até o próximo resumão. Tchau!